província de Cabo Delgado dispõe de uma área estimada em 5,6 milhões de hectares de terra arável, cerca de 1 milhão de hectares dos quais estavam em uso por aproximadamente 527 mil famílias de produtores e 87 mil hectares na posse do setor empresarial até 2017. Esta grande reportagem focaliza-se em 3 distritos da região sul de Cabo Delgado, nomeadamente Chiure, Namuno e Balama. Balama é o distrito onde se localiza a barragem de Chipembe, uma infraestrutura hídrica com a capacidade de armazenar 25 mil metros cúbicos de água e irrigar 2 mil hectares de terra arável. Após décadas de paralisação, o regadio beneficiou de reabilitação das comportas, estando assim criadas as condições para a massificação da produção de comida. Água, condição fundamental para o desenvolvimento vegetativo das culturas, está em abundância aqui na barragem de Chipembe. Portanto, estão criadas condições naturais para catapultar a atividade agrícola no distrito de Balama. A nós aqui estão aqui das condições, porque nós praticamos essa agricultura a partir de janeiro até outro janeiro. O que se quer é só jogar com os meses de chuvas, então tentar reduzir a cultura que você consiga controlar. Por exemplo, não vale a pena você plantar muita área a partir de janeiro, fevereiro, março, porque as chuvas são muitas. Mas se você prepara uma área pequena, você consegue controlar. E nunca vai faltar. E nesses meses também, os preços são maiores. Então sempre você vai ter o quê? Vai ter um rendimento, apesar de ser pouco. Tudo depende da criança. Quando você cuida bem o viveiro e cuida bem até no campo definitivo, também você vai ter bons resultados. Então, estou a falar de garantir boa rega, garantir bom manejo, garantir a pulverização. São cerca de 200 produtores singulares e associados que atualmente se dedicam à prática da agricultura na barragem de Chipembe, um número longe dos anseios do Conselho Executivo da província. Daí a concepção do projeto que visa incentivar a exploração efetiva da infraestrutura. Desta feita, vamos reabilitar 2,5 quilômetros do canal principal de irrigação da barragem de Chipembe, para incentivar a produção usando sistemas de irrigação de campos e vamos também estamos a preparar para que num futuro muito próximo possamos alocar nesta barragem 16 motobombas a produtores singulares e associados. Estamos em processo de levantamento de locais adequados para a implementação da rega gota a gota. Produtores, para essa expressão, vão apostar a agricultura em sistema de regadio de modo a ter a produção em todo o ciclo do ano. Andrissa Martins é um dos poucos produtores que trabalhou no regadio de Chipembe durante a década de 1980. Martins lembra que a produção do arroz no regadio ocorria em todas as épocas do ano. Ele produzia toda hora, não era tempo de chuva, tempo de sol, não acabava arroz ali. Todo o tempo. O engenheiro do coreano ocupava ali no arroz. Todo o tempo verde, comida, não procurar o povo. Até próprio nós, não climava a chamba nossa, confiava aqui. Todo o tempo era verde aqui. E havia trabalhadores, que não, é por isso que não ficava xuxo. Aqui pagava salário. Chega o tempo de fome, comprávamos comida da machamba estatal. Diferente de investidores coreanos, os romenos tinham as atenções viradas para a produção de hortícola. Como batata reno, repolho, pimento, melancia, cebola, era mesmo cebola de qualidade naquele tempo. A pensar na cebola de qualidade, o governo distrital de Balama concentrou as atenções na disseminação de técnicas de produção da semente daquela cultura, numa área estimada em 80 hectares. A alternativa que nós temos é a única, é mesmo através da produção local de semente da cebola, que os produtores têm vindo, junto em coordenação da equipe técnica da extensão rural, fazendo aquilo que é
o ensinamento técnico para a produção local de cebola, para eles poderem dar a continuidade e garantir aquilo que é a sua sustentabilidade ao nível da produção da cebola e também garantir aquilo que vai ser os seus rendimentos ao nível do mercado para o seu sustento das suas famílias e não só termos ainda aquilo que é o gênese da própria cebola aqui ao nível do distrito. Produtor de hortícolas tais como alface, couve, repolho, cebola, cenoura, entre outras, João Máquina recorre à experiência de longos anos para conservar a semente da cebola. Quando já está numa fase em que já podemos fazer o transplante a partir do viveiro, então nós cortamos a água. Quando cortamos a água, ela seca e tiramos toda a cebolinha que estiver lá no viveiro e procuramos um sítio, guardamos e vamos lá sempre passar, nem aquilo que a gente faz também com farinha, né? Estendemos farinha, vamos lá revelar a farinha de baixo para cima, não sei o que tudo, até que seque bem e conservar até o outro ano, desde que não permita gotas de água e tudo mais. Então ela vai se conservar até a outra época. Segundo apuramos, os rendimentos que advêm da produção da cebola diferem das outras culturas. Primeiro é negócio, não é? É negócio. Ela é facilmente conservar-se, não é? Pode-se conservar por um tempo, diferentemente do tomate, olhando pelo isolamento que nós estamos, via de acesso e tudo mais. É difícil, tanto gente colocar o tomate, por exemplo, em boas condições no mercado. Vamos, a título de exemplo, para a Pemba, é um pouco difícil, mas com a cebola nós podemos conservar por mais tempo. Porque é uma cultura de rendimento e tem um longo período de prateleira ao nível de mercado, tem uma garantia de 6 meses e não só, a cebola tem muita procura ao nível do mercado. Estão a ser introduzidas variedades da cebola que se adaptam às condições agroecológicas no regadio de Chipembe, distrito de Balama, situado a 280 km da capital da província de Cabo Delgado. De parte cá em cima, eu tenho a variedade Malema, mas mais lá embaixo eu tenho a Africa Ready. É uma variedade híbrida e muito produtiva também. Então, a tendência é de tentar testar qual das variedades de fato se adapta melhor nessas condições nossas aqui em Chipembe. Alberto Eduardo também é produtor de cebola há longos anos, porém olha para feijão manteiga como cultura que não deprecia no mercado. Tenho essa ideia de cultivar o feijão manteiga, por ver que o feijão manteiga é uma cultura que não termina o rendimento. É diferentemente com a cebola. Tem tido preços um pouco baixos, enquanto o feijão manteiga sempre o preço é um pouco elevado. Aprendi em Malema. Nampula. Sim, Nampula. Eu fui lá troca de experiência, no tanto dessa cebola que eu estou a fazer, assim como o feijão manteiga. Ganhei lá essa experiência, por sinal mesmo os meus trabalhadores trouxe de lá para mesmo ganhar mais a experiência. Está assegurado o mercado para a absorção de hortícolas em Balama. Este espaço, só em 23 linhas, consegui tirar 2 toneladas, que eu estava a vender a 40 meticais cada quilo. Foi de cebola. Para o repolho, estamos a falar de... Nós precisamos de plantar 24 mil mudas por mês e esperamos que cada mês, cada semana nós temos que dar pelo menos 8 toneladas por semana. Para começarmos a fazer esse trabalho, tudo o que nós planificamos, primeiro pesquisamos o mercado e depois temos garantia que vamos ter o mercado e plantamos. É daqui de Balama ou outros pontos da província? Qual é o mercado? É daqui da província de Cabo Delgado, estamos a falar de Montepuez e Pemba. O chefe do posto administrativo de Mavala, Patrício Teodoro, fala de mudanças significativas na vida das famílias envolvidas nas atividades produtivas. O nosso posto administrativo, com base neste dinheiro que as pessoas conseguem nas horticulturas, tanto como nos cereais, consegue melhorar as suas condições de vida. Hoje podemos encontrar tantas casas chapadas, muita gente já compra bicicletas motorizadas, inclusive outros utensílios domésticos para o seu uso nas suas residências. Então, sinal de que há uma melhoria com a produção.
A disponibilidade permanente de água e a assistência técnica aos produtores são tidos como fatores que contribuem para o aumento da produção e produtividade em Balama. É preciso perceber que quanto às hortícolas, o nosso distrito conta com cerca de 3 zonas com muita água. Estamos a falar de Chipembe e Impiri, mas um outro ponto que temos muita água e há muita produção de hortícolas. E temos uma grande capacidade de fornecer o distrito, a província e mesmo fora da província. Nós dentro do distrito contamos com cerca de 63 extensionistas, cerca de 39 são públicos, que estes têm dado um grande esforço na mobilização, na sensibilização dos nossos produtores, com vista a produzirem. Em todos os anos, quando chega nesses meses, nós passamos em todas as aldeias, a partir da estrutura de base, refiro-me do secretário das aldeias, chefe de produção e chefe das localidades, e tanto como chefe do posto, toda a estrutura envolve-se na mobilização da população para o aumento das áreas de produção. E é isto que estamos a verificar. O setor da agricultura e pescas na província de Cabo Delgado prevê atrair parcerias para a dinamização do processo de produção de alimentos. Não é só para lá, alguns distritos também têm parceiros que estão a apoiar. Estamos satisfeitos com isso, mas temos que aumentar mais parceiros, mais a população nessa área, a produzir couve, alface, cebola. Isso dá logo resultado, dentro de 3, 4, 5 meses já tens dinheiro em mão. Um trabalho que nós fizemos aqui, tivemos uma campanha de cebola, estavam lá alguns estrangeiros espanhóis e mexicanos. Então esse trabalho que está a ser feito, além do governo da província, o governo do distrito também está a fazer trabalho. Eu acho que estamos indo num bom caminho. Estamos na direção provincial a receber uns parceiros que sempre falam da agricultura, pescas e a pecuária, e nós sempre avançamos nisso. Além da Agência de Desenvolvimento da Zona Norte integrado, também estamos a trabalhar com a agência para isso. E acho que nos próximos anos haverá bons resultados, além daqueles que estão. Contrariamente a Balama, onde os produtores são bem-sucedidos por causa das condições atmosféricas favoráveis, em Chiure os horticultores somam prejuízos devido à escassez de água para a irrigação dos campos. Nenhum problema agora, mas na que toa chinene, mas já é produto de gente que corria matando chinene, lá tu tocotar lá do mate. É que não temos infraestrutura de retenção de água que pode nos facilitar ou aumentar as áreas de produção para hortícolas. Mercado, mate, nem sementeia, cajimania é tempo de hoje normal para nós estar para o água vela mate ale. Quando perde o problema, oni te poni insan que haja, o lendo o pancaí de viu o lengue, já aquela maneira pelo menos nos ajudaria cá. Nirna pronto para o lima e hortela para mais churepolho. Com um recorde histórico de 200 mil toneladas no início da década de 70, Moçambique chegou a estar ao lado da Índia, uma potência mundial na produção da castanha de caju, uma posição que contou com um contributo assinalável da região norte do país, com destaque para Cabo Delgado e Nampula. Cabo Delgado possui 2 fábricas de processamento da amêndoa, localizadas nos distritos de Nangade e Chiure. Natural de Muidumbe, Estevão Antônio adquiriu uma área de 51 hectares e beneficiou de mais de 5 mil mudas de plantas de caju no âmbito da implementação do propósito do governo que visa massificar a produção daquela cultura de rendimento. O interesse maior era de fazer uma machamba grande de fruteiras e dali ter uma fábrica de processamento de sumo. Uma vez que eu tenho uma fábrica que processa milho e empacotamento de farinha de milho.
mas estava muito interessado também em fazer outros processos que podia empacotar sumo natural. O setor da extensão rural no distrito de Balama garante assistência técnica aos produtores da castanha, desde a fase de alocação de mudas até ao tratamento químico dos cajueiros. Na primeira linha é alocar mudas de cajueiro. Depois da alocação fazemos o marcamento do campo. Depois de marcar o campo vai o plantio. Depois do plantio, por exemplo, nesta fase agora estamos a dar assistência na alocação de químicos e monitorar os tratamentos. Ao longo dos anos, reina a prática de criação de gado bovino, onde o efetivo pecuário cresce em pastagens naturais graças às condições climatéricas favoráveis no país. Só nos distritos de Balama, Namuno e Chiure, contabiliza-se um efetivo animal de pouco mais de 3.000 cabeças de gado bovino e mais de 200.000 de caprino. Criação de animais para a melhoria da dieta alimentar da população nos distritos de Balama, Namuno e Chiure é uma realidade já consolidada, apesar dos desafios que a atividade impõe. Devido ao crescimento populacional nas vilas distritais das regiões centro e sul de Cabo Delgado, há relatos de que a prática da atividade de criação de gado bovino está a gerar conflito de terra no seio das comunidades. O problema que nós temos lá no mato, a área, a população está nos a querer não irmos lá dar comida de lá. Estão proibir os donos. Come assim pouco a pouco, o terreno é muito pequeno. Mesmo aqui na onde costumamos dar beber, a população começaram lá a trabalhar, produzir arroz, até já estamos lá a fazer machamba para cebola, alface, estamos terminados. O terreno é muito pouco, não temos lugar para podermos abastar bem. De fato, esse é um problema que nós conhecemos e já aconselhamos ao produtor. Acontece muito mais porque este é o curral com maior número de animais e estando próximo à vila sede há um pouco de conflito em termos de terra. Nos anos passados haviam menos habitantes próximo à área de pastagem, mas agora os habitantes estão não a invadir, mas estão a construir mais casas. Então aconselhamos ou melhorar as áreas de pastagem a partir de plantio de espécies forrageiras para alimentar o gado, ou mesmo procurar novas áreas que o distrito possui disponibilidade. O secretário permanente de Balama confirma haver disponibilidade de terra para a pastagem do gado no distrito. Depois do posto administrativo de Cueque, na localidade de Jamira, mais para lá temos áreas vastas, que são áreas específicas e próprias para a gente poder fazer o pasto. Então existem condições. O que nós temos que pensar é que o pasto deve ser feito nas zonas apropriadas. Já no posto administrativo de Uncumpe, distrito de Namuno, Estevão Antônio iniciou a atividade pecuária com um efetivo de 22 cabeças de gado bovino, 30 cabritos e 20 ovelhas. Envolvido cerca de 3 anos, o número de animais quase duplicou. Por momento, nos bois já tenho 53 cabeças e também os cabritos estão no 70 cabeças e as ovelhas já chegam nos 30 cabeças. O criador aguarda pelo restabelecimento da paz efetiva e retorno da população ao distrito de Muidumbe para implementar seu projeto. Meu plano é o mesmo, que com investimento de uns 200 mil para comprar por menos 10 cabeças que eu quero. Então, dali, não sei o preço que eles vão me aplicar depois de alugar caro, mas estou a prever uns 500 mil. Quando estive a criar aqui, para fazer essa produção daqui, e era para vender no distrito de Muidumbe, onde já tinha visto que tinha mercado. Antônio pretende adquirir vacas leiteiras
com o propósito de fornecer leite fresco ao mercado. Esse projeto até agora já está na carteira, mas bem organizado e pronto. Financiamento já tenho, mas a localização dos animais que até agora não estou a conseguir. Já consegui fazer contactos de procura dos animais em Nampula, não tem. Na província de Zambésia não tem, só fui ouvir que tem na província de Beira. Então, da Beira, transportar os animais para aqui é que está um pouco difícil e eu estou sempre a querer comprar e alugar um carro de lá mesmo, trazer os animais aqui. É o meu interesse e estou muito preocupado por o momento à procura de bois leiteiros e porque eles também vão ajudar a população local a usar leite natural do que irem nas lojas comprar leite que está há muito tempo lá a vender. O diretor provincial da Agricultura e Pescas em Cabo Delgado equaciona contactar outras províncias com larga experiência de produção de leite. O nosso pensamento nesse momento é conversar com a zona centro, principalmente Chimoio, porque eles têm animais para a questão de leite e isto a área da pecuária vai entrar em contato da próxima semana, porque o empresário disse que queria saber e também ouvir os preços e eles podem trazer e a pagar. Ainda no posto administrativo de Incumpe, em Namuno, encontramos Antônio Aman, que diz ter iniciado a atividade de criação de gado com apenas 2 fêmeas, um macho e uma junta de bois. Eu comecei com 5, 2 fêmeas, um macho de reprodução e 2 de junta. Dali, eu vi que seria preguiça seguir duas fêmeas. Então comecei a comprar pouco a pouco. Então em 2017, eu tinha uma carinha Canter. Essa carinha vendi. Quando vendi, também tive produto amendoim, vendi. Fui buscar no Canas 10 fêmeas e no mesmo ano comprei 15 fêmeas. Então dali comecei já com esta manada que temos aqui. Quantas tem agora? Agora estou com 124 cabeças. Eu não tenho contratação com a população como animal. Quando eles estragam o produto de alguém, eu sempre informo ao dono a apresentar-me, irmos ver a machamba e eu lhe ia pagar, porque aquela é a economia dele. Antônio Aman não espera pela única fonte de rendimento, daí que também se dedica à produção agrícola e comércio. Sou comerciante e produzo, sou produtor também, faço machambas de arroz, machambas de amendoim e também o governo em 2016 apoiou-me um trator FTA e estou a pagar, não tenho nenhuma dívida, nenhuma letra atrasada. O chefe do posto administrativo de Incumpe, Pedro Manuel, deu a conhecer que a criação de animais está a impactar positivamente nas comunidades. Antes não era assim desta maneira que a situação se vivia e não só mudou em termos de condições de dieta alimentar, e as populações beneficiam da carne e para além dos pequenos criadores de cabritos, tem havido os mercados já vendem carne de vaca, carne de galinha, aliás de cabrito. Então esse é um benefício para a dieta alimentar para as comunidades. Já no distrito de Chure, Kassamo Kamal, criador desde a infância, conta com 180 cabeças de gado bovino, 700 outras entre ovinos e caprinos. Para Kamal, a criação de animais nem sempre é um mar de rosas. Primeiro, é difícil criar animais, né? Porque é preciso cuidado, um investimento. E se você não tem um investimento e um bom mercado, então isso torna-se, os encargos são muito grandes. O que tu produzes, quando vais para o mercado para colocar o animal, colocas a preços muito mais baixos que não recuperas o investimento que fazes. Mas depois tens o problema do constrangimento de estar-se a queimar o pasto. As populações, por causa do rato, é época em que eles caçam ratos, queimam mato e aí o pasto vai. Depois também são os roubos, né? Que não poderia deixar de dizer. São os roubos que são bastante
e que prejudicam, né, de certa forma. Kamal, à semelhança de outros criadores, reconhece o papel preponderante do governo na produção animal no país ao assegurar assistência técnica e ao disponibilizar medicamento para o tratamento regular. Eu tenho aqui uma farmácia, eu compro fármacos e temos aqui os técnicos aqui a nível do distrito que dão apoio na medida sempre do necessário e do possível, não é? E temos algum tratamento, alguma medicação obrigatória que é providenciado pelo Ministério da Agricultura, não é? E que isso abrange a todos os criadores pequenos, grandes, a nível do país, para controlar algumas epidemias ou endemias. Kamal pretende transformar a atividade de criação de animais numa verdadeira fonte de rendimento. Temos estado a manter um efetivo de animais para estarmos sempre próximos do negócio. O que nós vamos fazer doravante nós estamos a tirar os animais dessa área onde estão. Vamos meter mais para o interior aqui do espaço. E a partir daí, uma das coisas que vamos fazer também é separar os cabritos das ovelhas, os bois também, começarmos a colocar não só num curral, dividir 50 animais por curral para facilitar a gestão e também para poder facilitar a reprodução também dos animais. Então, nós almejamos ter mais ou menos, não menos que 1000 bichos no futuro, em relação aos bovinos e aos caprinos e ovinos. Também números isso para podermos abastecer o mercado de Pemba, né? que ainda é muito, a carne é muito insuficiente. O administrador de Chiure diz estar convicto no aumento da população animal no distrito. Na componente pecuária, nós temos, como me referi, do gado caprino e ovino, e o setor da agricultura está a assistir as famílias na componente de sanidade animal, para podermos garantir que a produção continue razoável, aliás, a crescer. O Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado quer ver incrementadas a quantidade e qualidade de animais abatidos. É nossa preocupação melhorarmos a carne que produzimos na província, por isso estamos evitando esforços para a aquisição de animais de raças melhoradas com o objetivo de produção de carne, e vamos apostar na raça Breimar. Com 41 tanques piscícolas, Namuno consta do topo da lista de produtores de peixe em cativeiro na região sul de Cabo Delgado, seguido de Balama e Chiure, com 19 e 9 tanques, respectivamente. O presidente da Associação Mãos Dadas explica o porquê da elevada procura e subida do custo do peixe. Costumamos vender em quilo. No início era por 150 por quilo, mas nesse momento subi para 200 por quilo. Tem saída na comunidade? Normalmente tem grande saída, mesmo não na comunidade, seja no distrito. Dia da pesca costumamos fazermos convite, então vem as pessoas aqui na área piscícola no dia da colheita para comprar. O SUMAN revela que a insuficiência de ração para alevinos está a impactar negativamente na prossecução da piscicultura. Em condições normais, a colheita é de 6 meses. Mas por aquele desafio de falta de ração, aqui por um ano nós costumamos só colher de uma única vez através desse desafio. Porque nós quando vemos que um tanque de 500 metros quadrados com condições normais sai 600 quilos. Mas por esta mesma ração de nós temos esse desafio, um tanque só colhemos por 50 quilos, 40 quilos, através de não temos alimentação. Roupa nyava ni huile hunyava. Nesse cholia chava kachivo, chenyo pin hawele hukimana va chinchi kachino nuacha. Ração hampelaka. Vera que na uihere ahi kale ração ou máquina ou kala uirana nava produto ayo ni no uihere ni hancha wala yo sojeyo. Poti na no pankacha na sinene.
esse é um constrangimento em geral, porque dizer que a nível da província de Cabo Delgado, aqui não temos uma fábrica que faz ração a nível local. O agricultor tem dinheiro para comprar ração, eles não dependem só de apoio, podiam comprar. Só que a nível local, assim como a nível provincial, não há nenhuma indústria de ração para piscicultores. Então ele depende de apoio do governo. O governo, uma vez ou outra, tem apoiado 100 quilos, 200 quilos, isso não é constantemente, às vezes. E por isso é um constrangimento e o peixe cresce raquítico. Porque um peixe bem alimentado pode atingir 250 gramas, 300 gramas. Mas nesse contexto não atinge esses gramas por falta de alimento adequado, isso ração. Então, alimenta-se de alimento natural, alguns suplementos, como códias. Então isso também não ajuda para o crescimento do peixe. O governo de Cabo Delgado está ciente do constrangimento que advém da falta de ração para alevinos e a consequência que representa para a prática da piscicultura. Temos visitado algumas províncias que têm alguma experiência diferente da nossa e que achamos que podemos, sim, levar esse know-how dessas províncias para a nossa província. E daí que instruímos a direção a direção provincial da Agricultura e Pescas para que consigam, portanto, ter esses dados, esse conhecimento. E a falta dessas pequenas fábricas para o processamento da ração é o problema para o desenvolvimento desta atividade. Para ultrapassarmos, estamos em permanente contacto com agentes econômicos e parceiros de cooperação para conseguirmos parcerias que poderão ajudar o desenvolvimento da piscicultura na província. A Setimar, uma organização não governamental de origem espanhola, é um dos parceiros identificados pelo governo provincial para o fomento da piscicultura. Isso fez um estudo topográfico e hidrológico de vários locais e o local ideal para fazer os tanques no distrito de Montepuez. O projeto para a concretização desta atividade tínhamos submetido a Setimar, uma organização espanhola que tinha se disponibilizado para financiar, mas devido à situação que estamos a viver na nossa província, que é a questão de insegurança, o projeto não avançou, mas não que haja desistência. Quer dizer que já nesta fase em que nos encontramos, que estamos a sentir a retoma das atividades e a retoma da normalidade, e quando se estabelecer de forma definitiva a tranquilidade na província, então nós vamos retomar todos os processos que nós tínhamos já acordado com os parceiros. O nosso desafio é a construção de tanques de produção de alevinos e a aquisição de máquinas e treinamento dos produtores em técnicas de produção de ração para alimentar o pescado em cativeiro. Olhando para as potencialidades que Cabo Delgado tem para a prática da aquacultura, o secretário de Estado, Antônio Supeia, comunga da ideia segundo a qual é preciso relançar a atividade na província. Nós temos, primeiro, as condições que estão lá para a prática desta atividade econômica. Segundo, temos a população que está interessada. Pelo que disseram é que nas poucas experiências que foram implementadas, a população esteve lá. Só que a população tem como entraves. O primeiro, como bem disseram, é exatamente o problema de não existir a nível local os alvinos, ou então o custo dos alvinos ser muito caro. Tendo em conta que eles não são produzidos aqui, a nível local. E E o segundo aspecto tem a ver com o problema da ração também, que não temos.
Recordo-me numa das visitas que fizemos, creio que foi em Balama ou mesmo em Namuno, visitamos uma cooperativa uma associação que praticava a aquacultura. Uma das dificuldades que nos colocaram foi exatamente a falta de alvinos. Eles diziam, temos aqui os tanques, nós vimos os tanques, e disseram, o problema que temos é da ração. Os alvinos não desenvolvem, estavam aí há muito tempo, não é? E até quase que estavam numa situação de perca dessa produção. Então, eu penso que o grande desafio que temos que relançar esta área. Temos que relançar. Antônio Supeia fundamenta a razão deste desafio. A própria produção do peixe é uma das formas de combate, não é? Por um lado, a subnutrição que nós temos cá. A província tem zonas endêmicas em termos da subnutrição. Em relação aos componentes, aqueles que são componentes para a produção da ração, estão disponíveis. Nós temos a soja, temos o milho, a fartura, e se quiserem outros produtos que servem de ingredientes para a produção da ração. Então, o que precisamos é de fato que esta área seja relançada. Temos a luz, ou temos a possibilidade de explorarmos o Prodap. Com as possibilidades da Prodap, é possível que consigamos superar algum dos constrangimentos que nós temos. É uma das áreas que pode gerar emprego, sim senhor. Mas também precisamos, de alguma maneira, encontrarmos uma forma de incentivar que os nossos empresários optem por esta área. Ainda na região sul da província de Cabo Delgado, o distrito de Balama assume a dianteira na matéria de produção da soja, depois de Montepuez. São cerca de 600 hectares, onde estão envolvidos perto de 800 produtores. Paulatinamente, o distrito de Balama vai se evidenciando na matéria de produção da cultura de soja na província. Tudo começa em 2020, onde a área de produção não ascendia 100 hectares. Em 2022, passamos para 640 hectares de soja. Isto é uma boa evolução, porque viemos aumentando a área daquilo que é a produção de soja. O diretor do Serviço Distrital de Atividades Econômicas sublinha que a introdução da cultura de soja não significa o abandono de outras fontes de rendimento, tais como o algodão ou o gergelim. A cultura da soja não significa abandono, mas sim significa um incremento daquilo que eram as outras culturas de rendimento que não estão a dar certo neste momento. Que não tem. Como quais? Como o algodão, que não tem aquilo, que está perdendo aquilo que é o seu incentivo, e os produtores vão criando sustentabilidade a partir da cultura do gergelim, assim como soja, que são as culturas alternativas, a cultura que é do futuro. Para a cultura de soja, para esta campanha, arrancamos com um preço de 30 meticais. Este é um preço mínimo, mas aquilo que é o mercado ditar, eu penso que a cultura de soja pode mais subir. As condições agroecológicas de Balama são favoráveis para essa cultura? As condições agroecológicas de Balama são boas, tendo em conta que estes solos são solos que permitem com que o desenvolvimento vegetativo da própria cultura de soja, em várias variedades que nós aqui no distrito testamos, deram-se com um bom comportamento. Eu penso que é uma zona em que dá para apostar a produção de soja.
Existem duas linhas de produção daquela cultura de rendimento. Temos uma linha que é a produção da semente da própria soja e outra linha que é a produção do grau da soja. E na linha da produção da semente de soja requer um critério muito selecionado, onde primeiro faz-se a debulha da própria soja e depois faz-se um processo de seleção no sentido de deixarmos os graus requeridos com o mesmo tamanho e não só toda a semente ficar toda ela limpa para poder servir da semente. A soja produzida em Mbalama tem um mercado garantido na empresa fomentadora da criação de frangos Novos Horizontes, na província de Nampula. A maior parte da nossa soja vai ser absorvida através da Novos Horizontes, onde nós já, como governo distrito, temos contacto com esta empresa. Jacinta Fernando, natural do distrito de Mbalama, é detentora de pouco mais de 70 hectares. Destes 70, 5 hectares estão destinados à produção de soja. Para flexibilizar o processo de seleção da semente, Jacinta conta com o apoio de outras mulheres do distrito, a quem remunera com 120 meticais por cada saco de 50 kg. Mitano baba, ola surku socho lola ba kumela kabale, kimpela nkinoyo, kirwehe ke ukalileke, tratore, bano nkino halo yo, kivarle ke miteko para only mato soja para wera akale kilime etima chinchi. Nkinoyo kivarla ko orotuma enupa, oteke nupa. A produtora lança um apelo para outras mulheres. Kinowalela achitiana kuna naka wera achitiana kuna naka nikhaleke sana kontawakhalaka sana ovaraka ntekole sana ole kuvernu no hala wuka vihera mi kikumana ko varante kolola khalai ainta wera nyu ni wona kani meraka nteko kanore tu mi masoki ho pia ni hukunelelo nena kuverni akikavi heraka kihovahi tratore yo mantiana bala molola mantiana wa kihowero pacheri hami babahi tratore ko bahi tratore yo ndatu siani kuverni won tratara etino himiawe. Pascoal Sovera é operador da debulhadora no campo de cultivo de soja pertencente a Jacinta Fernando. É um dos apoios que a produtora obteve por parte do governo e parceiros por ter abraçado ao incremento dos níveis de colheita de soja em Mbalama. Sovera é um operador feliz a medir pelos resultados que o uso da máquina tem vindo a proporcionar. Kunrika ole onomaniha uhuba womani uhube siani kumbera omakele umwatapahi wakuheleka nsakoni mano kimana nindelo nichibela sana yo puro baba ono ni malihera uhuba yobera tiana no wamu muliha ni baraka nazine nehu benchi jinani baba niko mpanga sako kavi Cada saco 25 sacos. Cada nico? No huku ni moja 25. No huku ni moja no panca 25. O tempo que leva o produtor a fazer a debulha é somente um dia, dependendo da quantidade que ele tem em termos de produção. E do resto dos dias pode lhe ajudar a fazer outras tarefas que ele já não podia fazer por causa do processo de debulha. A assistência técnica tem sido fundamental
para o alcance de bons resultados em cada época agrícola em Balama. Ano mateki nuku okituchiha malelo. Wala mwerhekecho. Ki halen oruweria. Wala mwerhekecho ki halen oruweria. Lano malaka cho mpochoko cho malaka pahi kanoruweria. Lano va inheleke enese kule enese inheleke chole cho para wale baba kulanlipa. 50 pradeshi. Kin like. Vamos semente pili taru wikina chese. Através dos técnicos da rede de extensão pública e não só a própria ProSoja, tem vindo a ensinar os compassos certos para que o rendimento seja aqueles desejáveis. Nós estávamos num rendimento de uma média de 6 toneladas por hectare, 0,6 toneladas por hectare, e agora estamos a subir para 0,9 toneladas por hectare. Isto para dizer de que as técnicas de produção da soja estão sendo significativamente acatados pelos produtores, o que traz consigo aquilo que é o aumento da própria produção. Leonardo Chico é agente de campo contratado pelo ProSoja e afeto ao distrito de Balama. Questionamos ao Leonardo sobre o apoio técnico que o projeto dá aos produtores. Em princípio, nós demos assistência técnica, né? E fornecemos também insumos. Estamos a falar da soja, né? Já introduzimos aqui quase 6 variedades diferentes. Estamos a falar de Dina, Safar, Sana, Zamboana e as outras. E fornecemos também o inoculante. Então, processo também de colheita. Depois fizemos também ligação de mercado entre os compradores, assim como para os produtores. O cumprimento do compasso recomendado no cultivo da soja é quase que de caráter obrigatório. É um grande desafio, né? Estamos a falar de 50 por 10 ou 45 por 10. Então, os produtores ainda não conseguiram fixar esse processo de compasso. Depois acabamos tendo um problema. Sabemos que, por exemplo, num hectare usamos 60 quilos para um hectare. Então, se o produtor vai fazendo compasso arbitrário, né, ou elevado daquilo, acaba tendo 2 hectares, e ele pensar que produz 2 hectares quando produz 1 hectare. Logo, o que é que acontece? O custo de produção fica maior, né, e há muitas taxas, está a falar disso, então é um grande desafio a questão de compasso. Ainda não tiver aquela aderência. Depois também aquilo que é a densidade de semente por covacho. Também ainda existe uma dificuldade, mas as pessoas estão melhorando, é um processo, né? Qual é a densidade recomendada? Em princípio usamos 3 sementes por covacho, né? Depois da germinação ou depois do um mês mais ou menos, fizemos um processo de desbaste e deixamos só 2 plantas por covacho. No primeiro ano, o número de produtores que aderiu à cultura de soja foi bastante reduzido. Logicamente, quando uma coisa é nova, né? Começamos a introduzir uma nova cultura de rendimento, que é a cultura de soja ao nível do distrito. O primeiro ano tivemos grandes desafios, né? Os produtores ainda não estavam seguros se tem mercado ou não, mas o segundo ano teve um bom sucesso, o terceiro também ano tivemos um bom sucesso. Agora também a falar de 640 hectares, né? Então eu acho que é uma progressão muito positiva. Como qualquer projeto emergente, a introdução da cultura de soja está a suscitar desafios. Continuamos com o nosso processo de sensibilização, né? Motivar os produtores, e no momento que eles já percebem que é uma cultura de fácil produção, né? Não tem muitas exigências, tem um ciclo curto, também de rendimento. Então, continuamos ainda a sensibilizar os produtores a apostar na cultura de soja. Bem, o objetivo não é substituir, mas é criar diversidade de culturas, né? Dar espaço também aos produtores para compararem, né? O produtor não pode, por exemplo, começar a fazer repetir culturas, por exemplo, que não lhe dá rendimento. O produtor tem que pensar mais no dinheiro, na receita, que é para melhorar aquilo que é a sua vida. Esse é o nosso maior objetivo, melhorar a vida do produtor, elevar o nível de produção e produtividade do próprio produtor. Então, apelo que os produtores continuem a aderir na agricultura, né, na produção de soja, assim como as outras culturas também derivadas. Para a presente safra agrícola, o governo do distrito de Balama pretende transformar a produção de soja de nível familiar para a escala empresarial. Isto vai fazer com que tenhamos entre 7.000 e 8.000 hectares na produção de soja. As áreas já foram identificadas? Já foram identificadas. Neste momento estamos na dianteira na produção de gergelim.
mas temos também uma grande aposta que é a produção de soja. Neste ano estamos com perto de acima de 600 hectares e isto naturalmente vai garantir que as famílias, depois de venderem, tenham o seu rendimento para investir em suas infraestruturas, melhoramento das suas casas, mas também investir no estudo dos seus filhos e na garantia da saúde familiar. Então a ideia qual é? É nós produzirmos e exportarmos para o distrito de Repale. E de Repale vai-se fazer a ração e para se alimentar a cadeia de frango. No futuro a ideia é que nós aqui tenhamos aquilo que nós chamamos farmas de produção de frango. Há sensivelmente 11 anos instalou-se no distrito de Chiure a empresa Jacaranda, que se dedica à produção e exportação de banana. A Jacaranda ocupa uma área de 56 hectares, sendo que cada hectare conta com 2.500 bananeiras. A empresa adotou um sistema de irrigação para garantir um bom crescimento vegetativo das plantas. Esse tipo que estamos a usar agora, esse novo tipo de rega que estamos a usar, chama-se rega por microaspersor. Então, rega por microaspersor é um tipo muito mais vantajoso porque é um sistema de rega direcionada. São 45 semanas o período que uma bananeira leva desde o viveiro até a fase de maturação da fruta para a colheita. O peso do cacho de banana varia de acordo com cuidados prestados à planta. Podemos dizer 21 kg, um cacho normal, 21 kg. Mas quando for bem cuidado, pode ultrapassar 21 kg, ter 25, 26, 27 quilos. Mas quando é um cacho mal cuidado, até pode chegar nos 15 quilos. As bananas são empacotadas e seladas para facilitar a identificação e origem da fruta além fronteiras. A fruta passa por um processo de lavagem com água e produtos químicos para assegurar a qualidade desejada pelo destinatário do produto. Nós pusemos a banana aqui na primeira piscina e temos nossos colegas que estão a revisar aquela banana para que rejeita a banana que tem ferida, banana que tem golpes e passa aquela banana boa para a exportação. Primeiro pusemos nas piscinas, na água, que é o produto cloro e alumínio. Cloro serve para que todas sujidades mantém embaixo para que não pode se movimentar sujidades para cima poderem estragar a banana. Sim. O cloro é para quê? É para que mantém a banana limpa, a seiva para que não pode se continuar a sair. É o resultado de alumínio, mantém colar a seiva. O principal destino da banana produzida no distrito de Chiure é o Médio Oriente, com destaque para os Emirados Árabes Unidos. Desde maio de 2020, a banana está a ser vendida localmente devido às restrições nas fronteiras causadas pela pandemia da Covid-19. A única coisa que fizemos é dizer que temos um problema e temos que usá-lo como escada para poder vencer. Estamos a vender a nossa banana localmente. O mercado está a começar, mas ainda não temos mercado suficiente para a nossa banana. Porque temos no mínimo 23 toneladas que podemos vender semanalmente. Mas não estamos a conseguir até então. Inclusive, em algum momento só vendemos 10 toneladas, às vezes são 8 toneladas. O máximo que podemos fazer é 15 toneladas. E as outras toneladas é como prejuízo. O preço de banana localmente, antes de termos problema de exportação, já vendíamos a 11 meticais. Quilo? 11 meticais o quilo? 11 meticais o quilo. Aqui localmente, e até hoje mantém 11 meticais o quilo. Berço da luta armada de libertação nacional, a província de Cabo Delgado mantém-se firme na persecução de propósitos que visa melhorar as condições de vida da população, elevar a capacidade de obtenção de renda para o sustento das famílias, apesar das adversidades impostas pela pandemia da Covid-19 e pelos ataques terroristas.